Muito bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu louvo a Deus por este dia, por esta manhã. Deus é bom o tempo todo. Eu tenho tão somente que agradecer pelas bênçãos do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Eu louvo a Deus por você que tem me acompanhado aí nas minhas lives, tem compartilhado, tem participado. E muitas bênçãos o Senhor, Ele tem proporcionado. Emanuel, bom dia, você sempre me acompanha, né, Emanuel? Um abração para você. Que Deus te ajude, meu querido. Você já falou comigo que sempre me acompanha e realmente eu estou vendo você aí, né? Eu agradeço a Deus pela tua vida, ok? Eu vou falar sobre a sexta lição da escola dominical, que é a suficiência da graça na cidade de Corinto. Mas antes eu vou mostrar para vocês algumas fotos aqui da cidade de Corinto, Corinto antiga, tá? Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui, ó. Peguei algumas fotos. Olha aí, ruínas, né? Ruínas também. Antiga Corinto. Lindo, né? Então, meus queridos, é a lição do terceiro trimestre, né, de adultos, a lição 6, 9 de agosto de 2026. Nós vamos estar comentando aqui com vocês e convidá-los para estar na escola dominical no próximo domingo, aprendendo mais a palavra de Deus. A escola dominical realmente é muito legal. Compartilhem aí com outras pessoas, ok? E nesta lição nós vamos acompanhar Paulo em Corinto, que era uma cidade próxima, próspera, cosmopolita, marcada pela idolatria e pela imoralidade. E após as perseguições enfrentadas em Filipos, deixa eu aumentar a letra aqui, Tessalônica e Bereia, o apóstolo chegou ali em fraqueza, temor e grande tremor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. E mesmo assim ele permaneceu firme na obra, no trabalho missionário. Deus lhe deu a companhia de Áquila e Priscila, abriu uma nova porta na casa de Tício Justo e levou muitos a crer. Entre eles Crespo, olá, bom dia, chefe da sinagoga. E ao longo dessa explicação, dessa explanação aqui, nós vamos ver aí como a graça de Deus sustenta os seus servos em tempos de calamidade, em tempo de crise. E é muito interessante nós entendermos sobre este assunto. E desfolharmos a palavra de Deus, né? E compreendermos o quanto Deus é o Todo-Poderoso, o suficiente para nós. E Corinto, em grego, Corinthos, é o nome de uma antiga polis grega, cidade-estado, e também do Istmo próximo, cerca de 48 quilômetros de Atenas, que emprestou seu nome para um conjunto de jogos pan-helênicos, uma guerra e um estilo de arquitetura. A moderna cidade de Corinto, ela está localizada cerca de
5 quilômetros a nordeste das ruínas antigas. Corinto era uma cidade muito rica, né? Era um rico centro comercial, abrigando uma população cosmopolita, graças ao seu porto, que realizava um lucrativo comércio com a Ásia, além de ser um ponto de comunicação com a Península Itálica. E, além disso, desempenhou um papel super importante no trabalho missionário do apóstolo Paulo, que lá viveu por 18 meses. Hoje é a segunda maior cidade do Peloponeso, com vários locais de interesse para os peregrinos e turistas. O local da antiga cidade era habitado já no período neolítico, que é 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo, e floresceu como um importante centro no século VIII a.C., permanecendo assim até sua destruição pelos romanos em 146 a.C. E tinha tinha o status de potência naval, o que permitiu à antiga Corinto estabelecer colônias em Siracusa, na ilha da Cilícia, e em Corcira, atual Corfu, próximo à Albânia. E estas colônias serviam como entrepostos comerciais para peças ornamentais de bronze, produtos têxteis e cerâmicas produzidos na metrópole. A partir de 582 a.C., Corinto passou a abrigar os Jogos Istmicos, celebrados em honra do deus do mar, Poseidon. E o templo dórico de Apolo, um dos principais marcos da cidade, foi construída em 550, no auge da riqueza da polis. É muito interessante nós darmos essas informações para vocês sobre a cidade de Corinto, né? E a antiga cidade foi parcialmente destruída pelos romanos em 146 a.C., mas em 44 a.C. foi reconstruída como uma cidade romana. E a Nova Corinto prosperou mais do que nunca. Estima-se que tinha cerca de 800.000 habitantes na época do apóstolo Paulo. E justamente é o que nós estaremos estudando no próximo domingo. Eu estou já passando a lição aqui agora, e o textuário da lição, Atos 18:10, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nesta cidade. Paulo estava desencorajado e evidentemente cheio de medo, já havia sofrido bastante. Ele prontamente admite isso posteriormente numa carta a Corinto. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Os cidadãos de prestígio de Corinto o consideravam como uma pessoa sem força, influência e privilégio por causa de seu ofício como fabricante de tendas. E eles colocavam Paulo no nível de um escravo. Os judeus queriam que ele parasse de pregar ao povo sobre Jesus. E a ameaça à sua segurança pessoal era forte, era cada dia, né? A aparente interminável oposição que nós vemos aí na vida do apóstolo Paulo começou a ter um efeito deprimente na vida espiritual. E é claro que quando nós enfrentamos oposições, quando nós enfrentamos problemas, nós ficamos um pouco fracassados, né? Eu que o diga. E quando Jesus aparece ao apóstolo Paulo, numa visão à noite, Paulo reconhece imediatamente. E Jesus falou diretamente dos problemas que Paulo enfrentava e deu 3 curtas ordens: não tenha medo, fale e não se cale. O Senhor, Ele é aquele que tem a forma de trabalhar em nossas vidas de uma forma muito especial.
E a primeira razão para a ordem tríplice de Jesus é que ele estava em Corinto com Paulo. E ele assegura a Paulo que ninguém vai colocar as mãos nele ou causar-lhe qualquer dano. Paulo não irá experimentar as agruras físicas que caracterizavam sua estada em Filipos, Tessalônica e Bereia. Muito embora cada caso é um caso, cada situação é uma situação, porque Paulo enfrentou muitas dificuldades, né? E Jesus dá uma segunda razão para dar 3 ordens a Paulo, pois tem muito povo nesta cidade. Nós vemos aí um encorajamento muito forte. Deus, ele é aquele que nos encoraja nos momentos mais cruéis, nos momentos mais difíceis da nossa vida. E a verdade prática, a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Queridos, a palavra graça significa favor imerecido. Nós, na realidade, não merecemos nada. Porém, o Senhor dos Exércitos está conosco, diz o Salmo 46. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nós vemos então a palavra graça, embora a palavra graça não apareça em Atos 18, 1 a 17, seus efeitos podem ser percebidos em toda a narrativa. Deus aproximou Paulo de Áquila e Priscila, supriu suas necessidades e deu-lhe um novo espaço de pregação na casa de Tício Justo. Salvou Crispo e muitos coríntios. Fortaleceu o apóstolo aí em meio a uma visão divina, né? E o protegeu diante de Gálio. A graça divina, ela é toda suficiente para que nós possamos superar todas as dificuldades desta vida. Não é que não iremos passar pelos problemas, não estamos isentos dos problemas, porém Deus está conosco em toda dificuldade. Depois que passa aquela situação, nós vamos compreender o quanto a mão do Senhor esteve conosco. Portanto, a graça de Deus, ela é toda suficiente, né? Para nos sustentar nos momentos de luto, nos momentos de perdas, nos momentos de aflições, de solidão, de angústia. A presença do Senhor, ela é muito importante em nossas vidas. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, nós vemos riqueza material e miséria espiritual. A lição diz, após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana da Acaia, desde 27 a.C., e a cidade havia superado, na realidade, Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Cosmopolita e estrategicamente localizada, Corinto reunia povos de diversas culturas. Também se destacava por sua decadência moral, templos pagãos, né? Especialmente o de Afrodite. Era uma vida religiosa muito intensa, associada ao culto, né? E prostituição ritual. É o que nós vemos sobre a religião de Corinto, né? Deixa eu pesquisar mais um pouco aqui. Aí nós vemos a religião da cidade de Corinto, na época de Paulo. Era uma cidade realmente cosmopolita e rica, e era o centro do comércio de viagens, com 2 pontos principais, Lequeu no Golfo de Corinto e Cencreia no Golfo Sarônico. Esses pontos facilitavam justamente as rotas comerciais entre Ásia e Itália, contribuindo assim para a riqueza e a natureza cosmopolita de Corinto. A cidade era considerada por sua riqueza, seu luxo, sua laxicidade moral,
que eram produtos do seu status como um movimento fortíssimo, né? Como um movimento centro comercial. Aí nós temos o templo de Afrodite, a deusa do amor, estava situado em Corinto, era reputado por abrigar um número significativo de prostitutas no templo. Desculpem. Este ambiente, né, ou esse ambiente, apresentava uma decadência moral muito forte e representava desafios únicos para a nascente comunidade cristã. Então nós vemos aí a cidade de Corinto era muito religiosa, né? Mas aí havia aí as prostitutas cultuais. E quando Paulo chegou a Corinto, estava no centro comercial da Grécia. Atenas e Corinto eram as cidades mais importantes da Grécia na época do mundo romano. Corinto era uma grande metrópole com uma população de mais de 500 mil de pessoas. Utensílios de pedras e vasos de cerâmicas dão testemunhos da vida do homem no local da cidade, né? E no 7º século antes de Cristo, Corinto alcançou um poder muito forte. Se tornou muito famosa pelos seus trabalhos de cerâmica e de bronze. E no 3º século antes de Cristo, como líder da Liga da Caia, ela entra em um conflito com Roma. E durante a vida de Paulo, Corinto se tornava, né, ou se comparava como Roma, Alexandria e Éfeso como as mais importantes cidades do Império Romano. A Corinto que Paulo visitou, todavia, não era a mesma cidade antiga. A velha Corinto fora destruída por Múcius, cônsul romano, em 146 a.C. E ela só foi reconstruída bem depois, né, quando Júlio César empreendeu essa tarefa em 44 a.C., 102 anos depois que Roma a havia destruído. E quando Paulo visitou a cidade, encontrou descendentes dos colonos romanos que haviam sido enviados para povoá-la, romanos que eram funcionários públicos, gregos, judeus, orientais e outras pessoas que haviam sido atraídas para a cidade de Corinto. E devido à sua localização geográfica, o seu significado comercial, inúmeros romanos do Novo Testamento estão ligados a Corinto. Então, geográfica e economicamente, Corinto era importante porque era escala na rota marítima entre Oriente e Ocidente. Ela ficava em um local bem estratégico, né? E o que é que nós vemos então nesta lição? Depois do trabalho realizado em Atenas, Paulo ele seguiu para Corinto, andando mais ou menos 80 quilômetros a oeste durante sua segunda viagem missionária. Atos capítulo 18, versículo 1. E a cidade, ela ocupava um local privilegiado, como nós já falamos aí, né? E a Corinto dos dias de Paulo era uma cidade relativamente nova, como eu também acabei de mencionar, destruída pelos romanos em 146 a.C. e foi reconstruída como colônia romana por Júlio César. Apesar da riqueza e da importância política, nós vemos Corinto uma cidade muito idólatra, muita imoralidade, né? Muita idolatria. Deixa eu ver uma coisa aqui. Me acompanha aí, tá? É muito interessante nós estudarmos aí sobre a lição da escola dominical nesse sentido. E a prostituição cultural era muito forte. Ou prostituição sagrada na antiguidade tem sido um dos temas de grandes debates e de muita investigação acadêmica. Por tempos foi aceita
a narrativa isolada do historiador grego Heródoto, o qual afirmava existir essa prática. E as palavras hebraicas Kadesh e Kedash, muitas vezes traduzida como prostituta do templo, aparecem nessa discussão quando envolve realmente o texto bíblico. No entanto, nós precisamos ter um cuidadoso, ter muito cuidado, né, quando essas discussões aparecem, e ver as referências bíblicas, acadêmicas e clássicas que sugerem justamente a compreensão tradicional da prostituição sagrada por não ser precisa. E em contextos bíblicos nós vemos as palavras Kadesh e Kedesha, que são frequentemente associadas às atividades religiosas proibidas. Aí nós vemos, por exemplo, em Oséias 4:14, mostra que os próprios homens se separaram com prostitutas e sacrificam com a Kedasha, prostituta do templo. Enquanto nós vemos em 1 Reis, capítulo 15, versículo 12, afirma que o rei Asa expulsou os Kadesh da terra e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito, né? E, no entanto, nós vamos ver aí esse termo que, em Gênesis 38:21, Judá pergunta sobre Kedasha, sem qualquer indicação de procurar uma sacerdotisa. E isso indica que procurava uma mulher sexualmente disponível em vez de uma prostituta do templo. Aí nós vemos aí a ideia de que havia prostituição cultural em Corinto, especialmente no tempo do apóstolo Paulo. Ganhou muita popularidade, né, ao longo dos séculos. E, no entanto, uma análise crítica das fontes históricas e arqueológicas revela que essa visão é muito problemática. As principais fontes clássicas nós temos Estrabão, Píndaro, Pausânias e Plutarco e Arqueologia. E uma das fontes mais frequentemente citadas para justificar a existência da prostituição sagrada em Corinto é Estrabão, um geógrafo do século I antes de Cristo. Depois de Cristo, ele menciona esse santuário a Afrodite, né, em Acrocorinto, que possuía mais de 1000 Heliódulas, termo que ele associa a hetairas, cortesãs, né? E nós vemos aí então essa prostituição cultural muito forte na cidade de Corinto. E a presença de templos dedicados às divindades como Apolo, Afrodite e Asclépio revela a diversidade desses cultos praticados na cidade. Havia uma comunidade judaica organizada, como a sinagoga, onde Paulo anunciava a palavra de Deus, ele levava a palavra de Deus. E Corinto oferecia essa grande oportunidade de evangelização, pois pessoas de muitas religiões frequentavam a cidade. A cidade era uma cidade comercial, né? E ao mesmo tempo, os grandes desafios, as crenças, o apego ao dinheiro, a desordem moral, a oposição aos judeus, e foi justamente nesse ambiente de grande influência e espiritualmente com um ambiente muito corrompido, que Paulo recebeu a ordem para pregar a palavra do Senhor. E a lição diz, o apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e Bereia, Atos 16, 22 ao 24, Atos 17, 5 ao 10, e além de sua constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas. E Paulo chegou em Corinto num percurso aí de muita perseguição. Nós vemos que em Filipos, ele e Silas, eles foram acusados, né, de forma injusta, foram despidos, foram açoitados, foram lançados na prisão
onde tiveram os pés presos no tronco, Atos capítulo 16, versículo 19 ao 24, e Paulo afirmou que havia sido maltratado e insultado, mas recebeu de Deus a coragem para continuar anunciando o evangelho em meio à grande oposição. E a passagem, quando ele passa por Tessalônica, também terminou de forma dolorosa. Alguns judeus, eles organizaram uma multidão, provocaram desordem na cidade e atacaram a casa de Jasón. Paulo e Silas precisaram sair durante a noite, deixando para trás uma igreja recém-formada que estava exposta justamente à perseguição. Atos capítulo 17, versículos 5 ao 10. O apóstolo desejou retornar, porém ele foi impedido e descreveu aquela separação como se tivesse sido arrancado dos irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 ao 18. Nós vemos então aí muitas oposições, que os opositores da Tessalônica seguiram Paulo até Bereia e agitaram novamente a população. Para protegê-lo, o que é que aconteceu? Os irmãos enviaram para Atenas, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na Macedônia. E aí havia essa grande preocupação com os tessalonicenses, e Paulo enviou Timóteo para fortalecê-los e preferia permanecer sozinho em Atenas. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Naquela cidade, justamente, ele viu a grande idolatria. E ele enfrentou muito escárnio por parte dos ouvintes quando ele começa a falar sobre a ressurreição de Jesus. Quando ele partiu de Atenas para Corinto, Paulo ele estava marcado, né? Ele trazia as marcas dos açoites de Filipo, da fuga de Tessalônica, da perseguição de Bereia, da solidão em Atenas e da preocupação com as igrejas que ele havia deixado. E o apóstolo chegou a Corinto desgastado, acabado, né? O maior missionário da igreja agora estava enfrentando um momento difícil. Claro, já havia sofrido bastante. Porém, a lição ela é muito forte quando fala sobre a suficiência da graça de Deus. Deus ele sabe realmente trabalhar de uma forma muito especial. Pastor Abdir, não é? De onde o senhor é, querido? E a chegada de Timóteo a Corinto colocou boas notícias com respeito à fé do povo de Tessalônica. Paulo escreveu que havia sido consolado em meio às necessidades, em meio às tribulações, e essa declaração vem trazer uma confirmação de que o apóstolo atravessava na realidade um período difícil. Mas o relatório de Timóteo trouxe para Paulo um grande alívio. Todavia, as lutas continuaram e Paulo ele continuou trabalhando com as suas próprias mãos, enfrentando a resistência dos judeus. O ministério pastoral, abrindo aqui um parênteses, e a obra missionária, nos traz muitos desgastes físicos, muito desgaste espiritual, muito desgaste emocional, e é por isso que nós precisamos estar preparados. Esta semana eu já fiz 2 lives falando sobre as características de um missionário e o que é ser um missionário. Um missionário é uma pessoa preparada. Quando Deus ele investiu no apóstolo Paulo, Deus sabia em quem estava investindo, porque o missionário ele encontra muitos obstáculos. E principalmente o missionário no aspecto transcultural, porque fazer missões você faz na sua rua, no seu bairro, na sua escola, na sua cidade. Mas quando nós vamos para um outro país, nós enfrentamos muitas situações bem complicadas. O choque cultural é muito forte. Eu fui missionário fora do país por muitos anos e sei muito bem o que é isso. Por isso o missionário deve ser uma pessoa bem preparada, uma pessoa estudada, uma pessoa provada. Não é, eu quero ungir alguém para a missão. Não é dessa forma, gente. Não é desse jeito. O missionário ele tem que ser testado. E nós vemos aí
que o ministério pastoral, as dificuldades, nem sempre indicam que alguém se afastou da vontade divina. Elas acontecem porque Deus permite para que o poder do Senhor se manifeste nas nossas vidas. Se alguém aí quiser comentar alguma coisa, tem alguma experiência com missão, você pode comentar, ok? Comentário dentro daquilo que nós estamos falando, porque existem pessoas que às vezes entram na nossa live e querem até denegrir aí a nossa live, né? E a lição diz, como era seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga anunciando que Jesus é o Cristo prometido. Nesse período encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, trabalhando com eles como fabricante de tendas. Paulo une sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto. E com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras e apoio das igrejas da Macedônia, Paulo passou a dedicar-se integralmente à palavra, Atos 18 e o versículo 5. Mas antes, Paulo, ele construía tendas, né? Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontraram um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Observem, sábado, que era o 7º dia, né? O dia santo. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é o Senhor. Friso mais uma vez que Paulo ia à sinagoga, que era o lugar em que os judeus se reuniam, porque guardavam o sábado. E ao chegar a Corinto, Paulo conheceu Áquila e Priscila, um casal judeu que havia saído recentemente de Roma, porque houve o decreto aí do imperador Cláudio, né? E o evangelista, o evangelho de Lucas, o doutor Lucas, não informa que eles tenham se convertido por meio da pregação de Paulo, o que torna provável que já fossem cristãos quando chegaram à cidade. O apóstolo encontrou nesses irmãos, né? Neles, irmãos na fé, companheiros de profissão e futuros cooperadores da obra missionária. Nós vemos aí Áquila e Priscila, que são mencionados no Novo Testamento. Paulo utilizava o nome formal Prisca, enquanto Lucas preferia o diminutivo Priscila. Em 4 das 6 referências ao casal, o nome dela aparece primeiro, algo incomum para os judeus daquele período. E não há prova de que essa ordem indique maior posição social ou cidadania romana. Mas nós vemos aí a grande explicação que aceita é que Priscila alcançou considerável reconhecimento por sua atuação na comunidade cristã. E sem diminuir o ministério de Áquila, o Novo Testamento mostra que ela exerceu um serviço muito forte ao lado do esposo. Observe aí a mulher tendo um destaque já naquela época em que era tão difícil, né? O ministério da mulher. Áquila e Priscila foram muito importantes na vida do apóstolo Paulo. Eles o acompanharam até Éfeso, ajudaram Apolo a compreender com maior dedicação, com maior entendimento, com maior precisão os caminhos do Senhor. E seu exemplo mostra como um casal, na realidade, pode entregar-se à causa do Senhor. Ontem eu falei na minha live sobre a missão, né? Sobre o serviço, sobre nós entregarmos os nossos bens, os nossos talentos, os nossos dons, a nossa vida
para a causa do Senhor. E aqui nós vamos ver que Deus, ele sempre está levantando pessoas que podem ou que ajudam outros a exercer o trabalho do Senhor, né? E a expulsão dos judeus em Roma aconteceu no ano aproximadamente 49 depois de Cristo. E Suetônio, que é o historiador, atribuiu a medida de Cláudio a constantes tumultos provocados por alguém chamado Crestos, e muitos estudiosos entenderam que ele confundiu Crestos com Cristos e se referia a um conflito muito forte ali entre judeus causado pela pregação de que Cristo era o Messias, de que Jesus Cristo era o Messias ressuscitado, né? E a indicação é provável, mas não pode ser, na realidade, levada como correta. De qualquer modo, o registro aí marca algo muito importante, algo que a mensagem cristã havia sido alcançada, né, em Roma, antes da chegada de Paulo. E a profissão comum aproximou Paulo ao casal. Lucas os chama de xenopoiol, palavra geralmente traduzida como fabricante de tendas, e o termo também poderia designar trabalhadores que produziam objetos de couro, né? Outra possibilidade que nós podemos ver aí é que trabalhasse com silicium, tecido resistente feito de peles de cabra e utilização na fabricação das tendas. Mas, no entanto, é que nós podemos ver aí que Paulo estava trabalhando. Nós vemos a chegada de Silas e Timóteo, que alterou a rotina, alterou a vida do apóstolo, as boas notícias sobre a igreja de Tessalônica, e isso fez com que Paulo tivesse realmente um consolo. E os irmãos também parecem ter trazido uma contribuição, né, das igrejas da Macedônia e provavelmente de Filipos, permitindo assim que Paulo diminuísse um pouco o trabalho e passasse a viver mais um pouco dedicando o seu tempo à pregação do Evangelho. E nós vemos aí, deixa eu ver mais o que. A tradução textual, seguida por Almeida, Revista e Corrigida, afirma que Paulo foi impulsionado pela palavra. Então vejam que a palavra, ela nos impulsiona, a palavra, ela nos leva realmente a tomarmos uma iniciativa muito forte de propagarmos o Evangelho. E a obra de Deus em Corinto não foi realizada por Paulo sozinho. Nós vemos Áquila, Priscila, Silas e Timóteo. Eles estavam aí envolvidos na pregação da palavra de Deus, e nenhum obreiro possui todos os dons ou consegue fazer tudo sozinho. É bem complicado quando você observa alguém tentando fazer tudo sozinho. O verdadeiro líder, ele é aquele que prepara líderes, né? Mas existem obreiros que dá abertura no culto, faz a leitura bíblica, faz tudo. Existem obreiros que somente eles ali estão, né? Ele prega, ele faz tudo e não dá oportunidade para outros crescerem. Mas aqui não é o caso do apóstolo Paulo. Paulo, ele exerceu o seu ofício ministerial sem considerar o trabalho secular incompatível com o seu chamado. A profissão dele apenas garantiu o sustento dele, porém ele pregava o Evangelho. E nós vemos que a resistência dos judeus não levou Paulo a abandonar Corinto. Nós enfrentamos muitas resistências, mas nós precisamos ser resilientes em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade, e anunciar a palavra do Senhor. Nós vemos a continuidade da missão e encorajamento divino em Atos 18, 7 a 11, e a lição vai nos dizer que, expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentio temente a Deus, Tito Justo, oferece a sua casa, localizada ao lado da sinagoga, com um novo espaço para pregação.
Essa mudança estratégica amplia o alcance do Evangelho e confere a visibilidade positiva à nova comunidade cristã. Vejam que Deus sempre abre portas. Quando uma porta se fecha, Deus abre outras. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Tício justo era um gentil temente a Deus. E nós vemos aí a expressão empregada em Atos para identificar pessoas que reverenciam o Deus de Israel. A casa de Justo tornou-se então aí o primeiro local da reunião da igreja em Corinto. Lucas, todavia, não afirma que Paulo tenha deixado a residência de Áquila e Priscila para morar com ele. Mas é possível que o apóstolo, na realidade, ele continuasse hospedado e trabalhando com esse casal, enquanto utilizava a casa de Justo como base para a pregação, para o ensino da palavra de Deus. E observe como Deus abre portas, né? Como a residência ficava ao lado da sinagoga, Paulo pôde manter contato com judeus e gentios. Observem aí a estratégia do Espírito Santo, como acontece para que o Evangelho, as pessoas sejam alcançadas através da pregação do Evangelho. E a mudança do local de pregação não significou o abandono daqueles que ainda poderiam ouvir a palavra do Senhor. É algo muito interessante, é algo muito lindo, e nós vemos aí o crescimento da igreja, porém não ficou restrito apenas, ou não ficou restrito à família de Crispo, e Lucas nos dá uma informação que muitos dos coríntios, eles ouviram a palavra do Senhor. Nós vemos aí a mensagem, Lucas informando sobre os coríntios, que eles ouviam, não somente eles ouviam a palavra, mas também eles eram batizados. E Tício, Justo, Crispo e muitos outros coríntios possuíam histórias diferentes, eram pessoas distintas. Então eles podiam realmente alcançar outras vidas, mostrando como aconteceu na vida deles, os métodos, a transformação. E a lição diz que, apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. É claro que as oposições elas virão, mas o Senhor lhe aparece em visão e diz: olha, não se preocupe, temos as suas biografias. Eles enfrentaram crises espirituais, eles enfrentaram muitas dificuldades, mas, no entanto, a palavra de Deus não estava presa, E quem cuida de pessoas também precisa receber cuidado. A igreja ela deve, na realidade, cuidar daquele missionário que envia, porque são muitos os problemas que são enfrentados. Porém, eles foram fortalecidos pela promessa do Senhor. Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus, estruturando a igreja, e a experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas é uma oportunidade de você reconhecer a graça de Deus, reconhecer a soberania do Senhor. As cartas aos Coríntios mostram que 18 meses de instrução não produziram uma igreja madura. Nós vemos ali na igreja de Corinto divisões, imoralidade, disputas judiciais, desordens no culto. E Paulo, quando nós vemos em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos sobre os dons espirituais, nós vemos em Coríntios 13 mostrando a suprema excelência do amor, o caminho mais excelente. Vemos em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo mostrando como o culto deve ser organizado. Então observem que as pessoas necessitavam de um crescimento espiritual muito profundo. Aí nós vemos Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição, e a oposição judaica em Corinto não cessou. Paulo foi levado diante de Gálio, procônsul da Acácia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei. Antes mesmo que Paulo se defendesse, Gálio rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas.
E ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador ele confirmou, sem o saber, a promessa do Senhor de que ninguém faria mal ao apóstolo, né? E diante do governo de Gálio, os judeus aí se organizaram em uma ação muito forte contra Paulo, que é conduzido ao tribunal. Gálio era procônsul da Acaia e irmão do filósofo Sêneca, e uma inscrição encontrada em Delfos situa seu governo por volta de 51 ou 52 depois de Cristo, fornecendo assim uma referência muito forte, uma referência segura da obra missionária. E Corinto era a capital da província, cabia ao procônsul, né, julgar as principais causas apresentadas ali na sua comarca. E o julgamento ocorreu diante do Bema, que é a plataforma pública onde o governador ouvia as acusações, e os adversários declararam: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Então vocês observem aí a acusação muito forte. O judaísmo ele tinha privilégios fortíssimos, que eram reconhecidos pelas autoridades romanas, enquanto religiões consideradas perigosas à ordem pública deveriam, na realidade, sofrer grandes restrições. Evidentemente, os judeus pretendiam convencer Gálio de que a mensagem anunciada por Paulo não deveria receber a mesma tolerância concedida ao judaísmo. E nós vemos aí a expressão contra a lei, que referia-se evidentemente à lei judaica. Isso, mas diante do tribunal romano, a denúncia precisava sugerir alguma violação da legislação civil. Paulo, no entanto, aí prestes a apresentar a sua defesa, quando Gálio interrompeu o processo. E o procônsul declarou que ouviria a causa caso envolvesse algum delito ou algum crime, né, grave. Mas nós vemos aí a discussão que tratava-se de palavras, né, da vossa lei, e os próprios judeus deveriam resolvê-la. E nós vemos aí que ao rejeitar a denúncia, Gálio reconheceu que Paulo não havia cometido crime contra o Estado. E, contudo, essa decisão permitiu que o evangelho ele continuasse sendo anunciado sem que a pregação fosse declarada ilegal na Acaia. Aí nós vemos o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. A lição diz: após a decisão de Gálio, Sóstenes, principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal sem que o procônsul interviesse. Embora o texto não detalhe as motivações, o episódio revela a imobilidade da oposição romana. Posteriormente, nós vemos aí Sóstenes é citado como irmão em Cristo, o que sugere uma conversão, evidentemente, né? E os expulsou, a Bíblia diz, os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. E o processo contra Paulo recebe um julgamento público na igreja de Corinto, diante do Bema, que é a plataforma onde os oficiais romanos examinavam as causas que eram apresentadas ali. E as escavações realizadas no lado sul da Ágora descobriram uma estrutura elevada, revestida de mármore azul, que servia como assento judicial. Então vocês observem aí as comprovações bíblicas, né? A Bíblia sendo aí confirmada. E nós vemos a identidade de Sóstenes acrescenta outra dificuldade. Paulo menciona em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, um cristão com o mesmo nome, apresentado como nosso irmão. Como Sóstenes era um nome comum, não há como comprovar que se trata da mesma pessoa. Caso seja o mesmo homem, o chefe da sinagoga se converteu e se tornou companheiro de Paulo, né? Nós vemos aí, queridos,
a suficiência da graça de Deus. Mas vocês observem o seguinte: tanto sofrimento, tanta acusação, porque alguém está anunciando algo nobre, algo bom, algo legal, que é a palavra de Deus. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Ele, em meio às fragilidades, às prisões, acusações, às oposições, mas nós vemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós vemos aí a suficiência da graça, que descreve a qualidade daquilo que é necessário, daquilo que basta, daquilo que é suficiente. E a graça pode ser definida como o maior de todos os presentes concedidos a quem merecia o maior dos castigos. Porém, a graça de Deus se manifestou a todos os homens, trazendo a salvação através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2, e o versículo 8. A graça é o favor concedido a todos nós, que não merecíamos o perdão de Deus, que não merecíamos realmente estar aqui, no caso, agora, fazendo uma live. Mas o amor de Deus nos alcançou de uma forma maravilhosa. Pela graça de Deus, sou o que sou. E ao falar do seu trabalho acrescentou: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Tudo o que acontece conosco, queridos, é a graça do Senhor. O perdão, as bênçãos, bênçãos materiais ou bênçãos espirituais, tudo é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus transformada em graça, né? E isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso. Esta lição, ela nos ensina, ela nos mostra que a graça de Deus, ela é toda suficiente para que nós possamos superar todos os obstáculos da nossa vida. A graça de Deus é suficiente em tudo. Agradeça ao Senhor nesta manhã. A graça de Deus é suficiente em tudo, porque é um favor imerecido que nos é dado sem merecer. Aleluia. Ela é a base da salvação, conforme mencionado em Efésios 2:8, onde dizemos que somos salvos pela graça, por meio da fé. A graça de Deus transforma nossas vidas, nos ensina a viver de maneira piedosa, de maneira justa, nos sustenta nos momentos de fraquezas. Além disso, a graça é a força que nos une a Cristo e nos leva à glória eterna. Portanto, a graça de Deus é a fonte de todas as bênçãos, é a força que nos capacita a enfrentarmos toda e qualquer dificuldade. E eu quero dizer para você nesta manhã que esta lição, ela nos traz algo muito, muito sublime, que mesmo diante do sofrimento nós não podemos desistir, né? Efésios 2:8-9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 12:9 diz: mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. E 2 Timóteo 2:1: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Cristo traz riqueza, traz dons divinos aos seus filhos. Um dos presentes especiais é a força e a resiliência. Sabemos que não somos fortes em nós mesmos,
mas a força do nosso Deus nos leva a viver pela fé. E Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Apesar dos nossos pecados, pela graça de Deus, somos declarados justos e sem pecados. Não pelos nossos méritos, mas pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Nada que façamos poderá nos justificar perante Deus. Esse é um presente que só podemos receber de graça. E a graça aumenta a generosidade, segundo aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo 8 e 11. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. A graça de Deus produz orações generosas e mais semelhantes a Cristo. E a doação piedosa é um ato de graça semelhante ao Senhor Jesus, realizado por nós, né? Essa evidência da graça divina na vida dos cristãos resulta em gratidão, em conexão e glorificação ao Senhor. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que eles, todavia mas a graça de Deus que está comigo. Tal como o apóstolo Paulo, nós precisamos entender que somos o que somos somente pela graça de Deus. Sem Ele, estaríamos totalmente perdidos. Todo o bom trabalho, todo o serviço que nós prestamos, né? Portanto, que o Deus de paz, que o Deus da misericórdia, possa nos ajudar, possa nos ensinar, possa nos encher. Que o Deus de paz, que o Deus da misericórdia, que o Deus da graça, possa nos encher da sua eterna graça e que nós possamos entender o grande amor de Deus, a suficiência do amor de Deus, a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E que esta lição que eu acabei de explicar agora, que no próximo domingo iremos estudar, traga para nós, assim, mais força, mais alento, mais compreensão da graça de Deus, da suficiente, né? A graça, ela é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a lição, ela é bem explicada, é bem elaborada, e a suficiência da graça na cidade de Corinto, e a suficiência da graça na minha vida e na tua vida. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Amém?